A chuva caía incessantemente sobre São Paulo naquela manhã de segunda-feira. O céu cinzento e pesado parecia refletir o humor de Carlos Eduardo Mendes, sócio fundador do prestigioso escritório Mendes em Albuquerque Advogados Associados, localizado no 27º andar de um imponente edifício na Avenida Paulista. Vestido em seu terno italiano feito sob medida, Carlos Eduardo caminhava apressadamente pelo saguão de mármore enquanto checava as notificações em seu celular de última geração. "Maldita chuva!", resmungou ele, sacudindo os respingos de seu casaco importado. O relógio marcava 7h45 da manhã e ele precisava revisar os documentos para uma audiência importante às 10 horas. Ao se dirigir aos elevadores, não notou a placa amarela de piso molhado e escorregou, derrubando sua pasta de couro e espalhando documentos pelo chão molhado do saguão. Seu café também se derramou, criando uma poça marrom que rapidamente alcançou alguns dos papéis. "Merda! Swing!", exclamou, enquanto se abaixava para recolher seus pertences. "Deixa que eu ajudo, senhor", disse uma voz calma ao seu lado. Carlos Eduardo ergueu os olhos e viu um homem de aproximadamente 45 anos vestindo o uniforme cinza de faxineiro do edifício. Na etiqueta de identificação estava escrito José Benedito da Silva. "Não encoste nesses papéis, são documentos importantes", disparou Carlos Eduardo com rispidez. "Cadê aquela placa de piso molhado? Você não sabe que é sua obrigação sinalizar adequadamente? Quase quebrei o pescoço aqui." José abaixou-se sem responder e, com cuidado, começou a recolher os documentos, evitando tocar nas partes molhadas. "Você está surdo? Eu disse para não tocar nos meus documentos", swingou Carlos Eduardo, arrancando os papéis das mãos do faxineiro. "Sabe quanto custa substituir esses contratos? Provavelmente mais do que você ganha no mês." O saguão, antes movimentado, agora estava silencioso. Outros advogados, secretárias e funcionários do edifício observavam a cena constrangedora. José, mantendo a dignidade, apenas assentiu. "Peço desculpas, doutor. Só estava tentando ajudar", disse ele, com um português impecável e um tom controlado que contrastava com a explosão do advogado. "Ajudar? Você acabou de destruir documentos cruciais para o meu caso", continuou Carlos Eduardo enquanto tentava secar alguns papéis com um lenço. "Quero falar com seu supervisor. Qual é o seu nome completo?" "José Benedito da Silva", respondeu o homem calmamente ajeitando a seu crachá. "Pois bem, senhor. José Benedito, pode ter certeza que ainda hoje você vai ouvir da administração do prédio. Incompetência tem consequências", ameaçou, ajeitando sua gravata molhada. Nesse momento, uma jovem advogada do mesmo escritório, Renata Cavalcante, aproximou-se. "Carlos Eduardo, precisamos subir. A reunião preparatória para uma audiência começa em 10 minutos", ela informou, tentando aliviar a tensão da situação. O advogado lançou um último olhar de desprezo para José e dirigiu-se ao elevador, resmungando sobre a incompetência da equipe de limpeza. Quando o elevador fechou suas portas, Renata virou-se para Carlos Eduardo. "Não precisava humilhar o homem daquele jeito. Ele só estava tentando ajudar." "Renata, você é muito ingênua", respondeu ele, passando a mão pelos cabelos grisalhos perfeitamente aparados. "Essas pessoas só entendem quando há consequências. Além disso, tenho certeza que a administração do prédio vai simplesmente dar um tapinha nas costas dele e tudo continuará como antes." No 27º andar, o escritório fervilhava de atividade. Secretárias atendiam telefones, assistentes corriam com pastas e advogados discutiam estratégias em suas salas envidraçadas. A vista panorâmica da cidade era ofuscada pela chuva constante, criando um ambiente ainda mais tenso. Na sala de reuniões principal, a equipe já estava reunida. Tratava-se de um caso de grande repercussão. A defesa da Construtec BR, uma das maiores construtoras do país, acusada de negligência após o desabamento parcial de um edifício residencial na zona leste da cidade, que deixou 3 famílias desabrigadas e uma pessoa ferida. "O caso é complicado", explicou Marcelo Albuquerque, o outro sócio fundador.
A perícia é inconclusiva quanto à causa exata do desabamento, mas temos bons argumentos técnicos para desvincular a responsabilidade da construtora. Carlos Eduardo, ainda irritado com o incidente no saguão, ajeitou-se na cadeira de couro e tomou a palavra. Vamos focar na estratégia processual. Os advogados dos moradores são de um escritório pequeno, provavelmente sem muita experiência em causas desse porte. Nosso objetivo é pressionar por um acordo que minimize os danos à imagem da Construtec BR e, claro, o valor da indenização. A reunião prosseguiu por mais 1 hora, com cada advogado apresentando seus argumentos e contra-argumentos. Ao final, Carlos Eduardo parecia mais confiante. Quem está representando os moradores mesmo? Zrenia perguntou ele, folheando os documentos parcialmente danificados. Um escritório chamado Justiça Social Advocacia, respondeu Renata. Pelo que pesquisei, são especializados em direitos coletivos e causas habitacionais. O advogado principal é um tal de Benedito. Não tenho o nome completo aqui. Carlos Eduardo deu de ombros. Nunca ouvi falar. Provavelmente mais um desses advogados idealistazinhos recém-formados. Não vão aguentar a primeira rodada de petições. Enquanto isso, no saguão do edifício, José Benedito terminava de limpar o piso e colocar adequadamente a placa de sinalização. Seu colega de trabalho, Antônio, aproximou-se. Zé, você tá legal? Aquele cara foi muito babaca contigo. José sorriu levemente, guardando os produtos de limpeza no carrinho. Estou bem, Antônio. Não é a primeira vez que alguém me trata assim e provavelmente não será a última. Por que você não disse nada? Você podia ter colocado ele no lugar dele. José apenas balançou a cabeça. Não vale a pena. Algumas pessoas só enxergam o uniforme, não quem está vestindo ele. Após uma pausa, acrescentou. Mas a vida dá voltas, meu amigo. E às vezes, essas voltas são surpreendentes. Antônio olhou curioso para o colega, que agora consultava discretamente o relógio. Preciso ir, Antônio. Meu turno termina agora e tenho um compromisso importante. Outro emprego? Algo assim, respondeu José com um sorriso enigmático, dirigindo-se aos vestiários dos funcionários. 30 minutos depois, José Benedito saía do prédio pela entrada de serviço. Não vestia mais o uniforme de faxineiro, mas sim calças sociais bem passadas e uma camisa branca simples, porém elegante. Carregava uma pasta desgastada, mas bem cuidada. A chuva havia dado uma trégua momentânea e ele caminhou algumas quadras até a estação de metrô. Seu destino, o Fórum da Barra Funda, o maior complexo judicial da América Latina. O Fórum da Barra Funda fervilhava de atividade naquela manhã de segunda-feira. Advogados, estagiários, funcionários e cidadãos comuns circulavam pelos amplos corredores do imponente complexo judicial. O barulho de conversas, o ranger de carrinhos de processos e o constante chamado pelos alto-falantes criavam uma sinfonia característica do mundo jurídico paulistano. No 15º andar, na sala designada para a audiência do caso, moradores do residencial Vitória X Construtec BR, uma pequena multidão já se formava. De um lado, 3 famílias, homens, mulheres e algumas crianças com expressões de ansiedade e esperança. Do outro, a equipe da Mendes e Albuquerque, liderada por Carlos Eduardo, que ajustava sua gravata enquanto conversava em voz baixa com seus assistentes. Onde está o advogado deles? Perguntou Carlos Eduardo, verificando por relógio pela 3ª vez. Faltavam apenas 5 minutos para o início da audiência. Renata consultou seu tablet. Ainda não chegou, mas está dentro do prazo. A audiência só começa às 10 horas. Carlos Eduardo sorriu, satisfeito. Provavelmente está em pânico, revendo argumentos de última hora. Típico de advogado inexperiente. Às 9h58, a porta da sala de audiência se abriu. Carlos Eduardo virou-se, esperando ver um jovem advogado nervoso e desorganizado. Em vez disso, deparou-se com José Benedito, o faxineiro que havia humilhado horas antes. José não vestia mais roupas simples, mas um terno bem cortado, embora não luxuoso. Carregava uma pasta de couro e caminhava com uma confiança tranquila que não havia demonstrado no saguão do edifício. O que ele está fazendo aqui? Component placement.
murmurou Carlos Eduardo para Renata, confuso. Nesse momento, as 3 famílias correram para cumprimentar José com abraços calorosos e palavras de gratidão. Uma senhora idosa beijou sua mão, enquanto uma criança se agarrava à sua perna. Doutor Benedito, graças a Deus o senhor chegou. Zrenia, exclamou um dos moradores. Estávamos preocupados. Carlos Eduardo sentiu um frio na espinha quando José Benedito se aproximou, estendendo a mão em um gesto profissional. Bom dia, doutor. Carlos Eduardo. Creio que já nos encontramos hoje, em circunstâncias um tanto diferentes. Sou José Benedito da Silva, representante das famílias do Residencial Vitória. O rosto de Carlos Eduardo empalideceu. A memória de suas palavras ácidas no saguão ecoava em sua mente. Você é advogado? Zrenia conseguiu balbuciar. Sim, sou advogado há mais de 15 anos, especializado em direito habitacional e causas coletivas, respondeu José, sem nenhum tom de provocação, apenas constatando um fato. Fundador do escritório Justiça Social Advocacia. Antes que Carlos Eduardo pudesse processar completamente aquela informação, o juiz entrou na sala e todos se levantaram. Processo número 0763528-292023.8 26.0001. Autores: Condomínio Residencial Vitória e outros. Réu: Construtec BR Engenharia e Construções Lilicheda, anunciou o escrivão. A audiência começou formalmente e o juiz, doutor Paulo Henrique Soares, um homem de meia idade conhecido por sua imparcialidade e rigor técnico, deu a palavra inicialmente a José Benedito, como representante dos autores. José levantou-se calmamente e, sem consultar anotações, começou sua exposição. Excelentíssimo senhor doutor juiz, a presente ação diz respeito não apenas a um prédio parcialmente desabado, mas a sonhos destruídos, a sacrifícios de famílias trabalhadoras que economizaram durante anos para adquirir seu imóvel próprio, apenas para vê-lo comprometido por negligência construtiva. Sua oratória era elegante e precisa, mesclando conhecimento técnico com uma narrativa humana que mantinha a atenção de todos na sala. Durante quase 20 minutos, José Benedito apresentou laudos técnicos, fotografias, depoimentos de especialistas e uma cronologia detalhada de reclamações feitas pelos moradores antes do desabamento, todas ignoradas pela construtora. Carlos Eduardo assistia, atônito, à apresentação magistral. Aquele não era o discurso de um advogado idealista e inexperiente, mas sim de um profissional que dominava tanto a técnica jurídica quanto a arte da persuasão. Quando chegou sua vez de falar, Carlos Eduardo tentou recuperar a compostura. Apresentou os argumentos que havia preparado, contestando a relação de causalidade entre as ações da construtora e o desabamento, sugerindo fatores externos como fortes chuvas e possíveis intervenções estruturais feitas pelos próprios moradores. Durante sua fala, no entanto, percebeu que o juiz tomava notas, especialmente quando José Benedito discretamente balançava a cabeça em negativa, como quem identifica falhas técnicas evidentes. Após as exposições iniciais, o juiz sugeriu uma tentativa de conciliação entre as partes. Senhores, antes de prosseguirmos, gostaria de saber se há interesse em buscar um acordo que possa satisfazer ambas as partes e evitar o prolongamento deste processo. Carlos Eduardo, seguindo sua estratégia original, rapidamente propôs: a Construtec BR oferece R$250 mil para reparos no edifício e mais R$50 mil para cada família afetada diretamente, totalizando R$400 mil, desde que os autores desistam da ação e assinem um termo de quitação plena. Um burburinho de indignação surgiu entre os moradores. José Benedito permaneceu impassível. Senhor juiz, disse José, o valor dos apartamentos danificados, somado aos prejuízos materiais e morais sofridos pelas famílias, ultrapassa R$2 milhões. A proposta da ré não cobre nem 20% dos danos reais. Além disso, o laudo de engenharia que apresentamos atesta que o edifício inteiro precisa de intervenção estrutural significativa, não apenas a parte desabada. O juiz assentiu.
Dr. Carlos Eduardo, a proposta me parece de fato insuficiente diante dos elementos apresentados. A construtora tem uma contraproposta mais substancial? Carlos Eduardo consultou brevemente seus assistentes e o representante da construtora presente na audiência. Precisamos reavaliar os valores, Excelência. Solicito um prazo para a apresentação de nova proposta. Concedo 15 minutos, decidiu o juiz. Façamos um breve recesso. Durante o recesso, no corredor do fórum, Carlos Eduardo abordou José Benedito, que conversava em voz baixa com as famílias. Podemos conversar em particular? Swingou, ainda desconfortável. José assentiu e ambos se afastaram alguns metros. Olha, sobre o que aconteceu hoje de manhã. Zrenia começou Carlos Eduardo, visivelmente constrangido. Não é necessário, interrompeu José gentilmente. Acredito que temos assuntos mais urgentes para discutir. Sim, claro, concordou Carlos Eduardo, recuperando sua postura profissional. Queria entender melhor quais seriam os valores aceitáveis para seus clientes. José sorriu levemente. Doutor, Carlos Eduardo, acho que o senhor não compreendeu a situação. Não estamos aqui para negociar um valor que alivie a responsabilidade da construtora. Estamos aqui para garantir que justiça seja feita e que meus clientes sejam integralmente ressarcidos. Carlos Eduardo estreitou os olhos. Você sabe como funcionam esses processos. Podem se arrastar por anos. Sei perfeitamente, respondeu José. Tenho acompanhado o histórico de táticas dilatórias da Construtec BR em casos semelhantes. Mas também sei que sua cliente está enfrentando 5 outros processos por problemas construtivos e sua cotação na bolsa caiu 8% na última semana após vazarem informações sobre este caso. Carlos Eduardo não conseguiu esconder sua surpresa. José Benedito estava muito mais bem informado do que aparentava. Além disso, continuou José, obtive acesso a comunicações internas da construtora que demonstram que eles estavam cientes dos problemas estruturais antes mesmo da entrega do edifício, mas optaram por ignorá-los para não atrasar o cronograma de entrega. Pretendo apresentar essa documentação na próxima audiência, caso não cheguemos a um acordo justo hoje. O sangue de Carlos Eduardo gelou. Se aquilo fosse verdade, a situação da Construtec BR seria muito mais grave do que imaginava. Como você conseguiu esses documentos? Component Placement perguntou, tentando manter a compostura. José apenas sorriu. Digamos que nem todos os funcionários da Construtec BR concordam com as práticas da empresa. Alguns têm consciência, assim como nem todos os faxineiros são apenas faxineiros, doutor. Carlos Eduardo. Antes que pudessem continuar a conversa, foram chamados de volta à sala de audiências. O recesso havia terminado e era hora de apresentar uma nova proposta. Carlos Eduardo, ainda abalado pela revelação, conferenciou rapidamente com o representante da construtora. Quando o juiz reabriu a sessão, Carlos Eduardo apresentou uma nova oferta. Excelência, após reavaliação, a Construtec BR propõe o valor de R$ 1.200.000 para cobrir todos os danos materiais e morais, além de se comprometer a realizar uma vistoria completa no edifício e efetuar todos os reparos estruturais necessários. O juiz olhou para José Benedito, aguardando sua manifestação. A proposta ainda está aquém do justo, mas representa o interesse de famílias que precisam de solução imediata, respondeu José. Aceitaremos a proposta com 2 adendos. Que o valor seja corrigido para R$ 1.500.000 e que a Construtec BR arque com o aluguel das famílias até a conclusão das obras de reparo. Após mais alguns minutos de negociação, chegaram a um acordo final. R$ 1.400.000 de indenização, reparos completos no edifício e aluguel pago pela construtora durante o período das obras. O juiz homologou o acordo, encerrando a audiência. As famílias abraçaram José Benedito, algumas com lágrimas nos olhos. A tensão de meses de incerteza finalmente se dissipava. Enquanto todos deixavam a sala, Carlos Eduardo aproximou-se novamente de José. Não entendo, disse ele à voz baixa. Se você é um advogado tão competente, por que trabalha como faxineiro? José ajeitou sua pasta antes de responder. Doutor, Carlos Eduardo, eu não trabalho como faxineiro.
Eu sou advogado em tempo integral. Mas 3 vezes por semana, das 6 às 8 horas da manhã, faço trabalho voluntário como faxineiro no seu prédio. Voluntário? Mas por quê? Porque aquele edifício abriga não apenas escritórios luxuosos, mas também a sede de uma ONG que oferece assistência jurídica gratuita para moradores de comunidades carentes. O trabalho que faço economiza recursos que podem ser direcionados para a assistência social. Além disso, José fez uma pausa. Limpar o chão é uma forma de me manter humilde e conectado com realidades diferentes da minha. Carlos Eduardo ficou sem palavras, confrontado não apenas com seu erro de julgamento, mas com toda uma perspectiva de vida que nunca havia considerado. Tenho outra audiência em 15 minutos, disse José, consultando seu relógio. Tenha um bom dia, doutor. Carlos Eduardo. E não se preocupe, não pretendo relatar o incidente desta manhã à administração do prédio. Com essas palavras, José Benedito da Silva se afastou pelo corredor, cumprimentando funcionários do fórum pelo nome enquanto passava, desde seguranças até desembargadores, evidenciando que era uma figura conhecida e respeitada naquele ambiente. Carlos Eduardo ficou parado, observando-o se afastar, com a sensação incômoda de que acabara de receber uma das maiores lições de sua vida profissional. Nas semanas seguintes ao encontro no Fórum da Barra Funda, Carlos Eduardo não conseguia parar de pensar em José Benedito. A imagem do advogado que ele havia humilhado voltava constantemente à sua mente, especialmente durante suas caminhadas matinais pelo mesmo saguão onde o incidente havia ocorrido. Certa manhã, Carlos Eduardo chegou propositalmente mais cedo ao edifício, pouco depois das 7 horas. Como esperava, encontrou José Benedito no saguão, vestindo ato uniforme de faxineiro, limpando metodicamente o piso de mármore. Bom dia, doutor. Benedito, cumprimentou Carlos Eduardo, usando propositalmente o título profissional. José ergueu os olhos, levemente surpreso. Bom dia, doutor. Carlos Eduardo, madrugando hoje? Na verdade, vim mais cedo esperando encontrá-lo, admitiu Carlos Eduardo. Gostaria de conversar, se for possível. José apoiou o rodo no carrinho de limpeza. Claro, tenho uma pausa em 10 minutos. Podemos tomar um café na lanchonete do térreo. Meia hora depois, os 2 advogados estavam sentados em uma pequena mesa no canto da lanchonete. José ainda vestia o uniforme de faxineiro, mas havia lavado as mãos e arrumado os cabelos. Carlos Eduardo sentia-se estranhamente fora de lugar em seu terno italiano de R$3.000. Desde nossa audiência, tenho refletido bastante, começou Carlos Eduardo após um gole de café. Gostaria de me desculpar formalmente pelo modo como o tratei. Foi imperdoável. José assentiu, aceitando as desculpas sem fazer comentários. Mas também fiquei curioso sobre sua trajetória, continuou Carlos Eduardo. Como alguém se torna um advogado do seu calibre e, ainda assim, escolhe limpar pisos algumas horas por semana? José sorriu, tomando um gole de seu café preto simples. Minha história não é tão diferente da de muitos brasileiros, Dr. Carlos Eduardo. Nasci em uma comunidade na periferia de Salvador. Minha mãe era empregada doméstica e criou a mim e meus 2 irmãos sozinha. Desde cedo, trabalhei para ajudar em casa, entregador de jornal, ajudante de pedreiro, empacotador de supermercado. Carlos Eduardo escutava atentamente, percebendo que nunca havia realmente conversado com alguém de origem tão diferente da sua. Aos 17 anos, prosseguiu José, consegui um emprego como faxineiro no Fórum de Salvador. Foi lá que me apaixonei pelo direito. Passava meus intervalos assistindo audiências, lendo processos descartados, conversando com estagiários. Comecei a estudar sozinho, usando livros emprestados e materiais descartados. E como conseguiu entrar na faculdade? Zrenia perguntou Carlos Eduardo, genuinamente interessado. Prestei vestibular 3 vezes para Direito na Universidade Federal da Bahia. Na terceira tentativa, consegui uma vaga através do sistema de cotas, que estava apenas começando. Continuei trabalhando como faxineiro durante todo o curso, no turno da noite. Formei-me aos 28 anos. Carlos Eduardo fez as contas mentalmente. Considerando a idade aparente de José, isso teria sido por volta do ano 2000, quando as políticas de inclusão ainda eram incipientes no Brasil.
Deve ter sido extremamente difícil, comentou. Foi, concordou José, sem dramatizar. Mas tive sorte. Encontrei mentores, pessoas que acreditaram em mim. Um desembargador que frequentemente me pegava lendo processos no corredor começou a me emprestar livros. Uma defensora pública me convidou para ser estagiário, mesmo eu sendo mais velho que a maioria. Cada pessoa que cruzou meu caminho e enxergou além do uniforme fez diferença. Carlos Eduardo sentiu o peso daquelas palavras. Ele claramente não havia sido uma dessas pessoas. Após a formatura, trabalhei na Defensoria Pública por alguns anos, continuou José. Depois, participei de uma ONG que oferecia assistência jurídica em ocupações urbanas. Com o tempo, consegui abrir meu próprio escritório, focado em causas coletivas. Hoje, temos uma equipe de 15 advogados e 30 estagiários. E por que continua fazendo trabalho de limpeza? Zrenia perguntou Carlos Eduardo, ainda tentando compreender. José olhou pela janela da lanchonete, observando o movimento da cidade que começava a despertar. Por várias razões, respondeu finalmente. Primeiro, como lhe disse, é um trabalho voluntário para a ONG do 12º andar. Segundo, porque me lembra de onde vim e de quantas pessoas continuam nessa situação sem as oportunidades que tive. Terceiro, porque me mantém humilde e conectado com realidades que muitos advogados nunca conhecerão. Ele fez uma pausa antes de continuar. Sabe, doutor, Carlos Eduardo, há uma sabedoria nas pessoas que a sociedade considera invisíveis. Os faxineiros, porteiros, entregadores. Eles observam tudo, conhecem a rotina de todos, percebem detalhes que ninguém mais nota. Em meus casos, já obtive informações cruciais através de conversas com trabalhadores que ninguém mais se dava ao trabalho de ouvir. Carlos Eduardo refletiu sobre quantas vezes havia passado por funcionários de serviços gerais sem sequer notá-los. Quantas oportunidades perdidas de conexão humana, quantas lições não aprendidas. Seu escritório parece fazer um trabalho importante, comentou, tentando direcionar a conversa para o âmbito profissional, onde se sentia mais confortável. Fazemos o que podemos, respondeu José modestamente. Nossa missão é dar voz jurídica a quem normalmente não tem acesso à justiça. Comunidades afetadas por desastres ambientais, moradores de ocupações urbanas, vítimas de remoções forçadas, consumidores lesados coletivamente. São causas que geralmente não atraem grandes escritórios. Porque não dão dinheiro, completou Carlos Eduardo, consciente de sua própria prática focada em clientes corporativos. Algumas dão, outras não, ponderou José. Mas todas têm impacto social significativo. No caso da Construtec BR, por exemplo, conseguimos não apenas a indenização para as famílias do Residencial Vitória, mas também provocamos uma investigação que já está levando a empresa a revisar práticas em todos os seus empreendimentos. O telefone de José vibrou. Ele verificou a mensagem e levantou-se. Preciso terminar meu turno, disse. Foi uma conversa agradável, doutor. Carlos Eduardo. Carlos, corrigiu ele. Pode me chamar apenas de Carlos. José sorriu e estendeu a mão. Então me chame de José. Antes de se separarem, Carlos fez uma última pergunta. José, você mencionou que seus clientes geralmente não atraem grandes escritórios, mas já considerou que talvez possam se beneficiar da estrutura e recursos que escritórios como o meu oferecem? José pareceu intrigado. O que está sugerindo exatamente? Não sei ao certo, admitiu Carlos. Talvez algum tipo de parceria. Meu escritório poderia oferecer apoio pro bono em alguns casos selecionados pelo seu. Seria bom para nossos advogados mais jovens ganharem experiência em causas sociais e bom para seus clientes terem acesso a recursos adicionais. José considerou a proposta por um momento. É uma ideia interessante. Podemos discutir isso com mais detalhes depois. Agora preciso voltar ao trabalho. Quando José se afastou, retornando aos seus afazeres de limpeza, Carlos Eduardo permaneceu na lanchonete pensativo. Aquela conversa havia plantado uma semente em sua mente. Pela primeira vez em anos, questionava não apenas suas ações individuais, mas todo o seu posicionamento profissional e os valores que havia priorizado ao longo de sua carreira. Nos dias que se seguiram, Carlos Eduardo começou a prestar mais atenção às pessoas que o cercavam no edifício. Seguranças, recepcionistas,
equipe de limpeza, entregadores. Cumprimentava-os pelo nome quando possível, perguntava sobre suas famílias, agradecia pelos serviços. Pequenos gestos que nunca haviam feito parte de sua rotina. Em seu escritório, iniciou discussões sobre responsabilidade social com Marcelo Albuquerque, seu sócio, que inicialmente mostrou-se cético. Carlos, entendo seu súbito interesse por causas sociais, mas nosso modelo de negócio é outro, argumentou Marcelo durante uma reunião fechada. Temos responsabilidade com nossos acionistas, funcionários e clientes atuais. Não estou propondo abandonar nossa clientela corporativa, explicou Carlos Eduardo. Estou sugerindo destinar uma pequena porcentagem do nosso tempo e recursos para causas de impacto social. Muitos escritórios de primeira linha no mundo todo já fazem isso. Renata Cavalcante, que acompanhava na reunião, interveio. Na verdade, tenho alguns dados sobre isso, disse ela, apresentando uma pesquisa em seu tablet. Escritórios que implementam programas consistentes de responsabilidade social melhoram sua reputação no mercado e atraem talentos mais alinhados com valores contemporâneos. Em São Paulo, dos 10 escritórios mais cobiçados por formandos de direito, 8 têm programas estruturados de serviços pro bono. Marcelo ainda não parecia totalmente convencido, mas concordou em analisar uma proposta formal. Na semana seguinte, Carlos Eduardo sofreu outro choque de realidade. Durante uma audiência de instrução em um caso comercial rotineiro, encontrou novamente José Benedito. Desta vez, representando a parte contrária em uma ação de danos coletivos contra um banco que havia aplicado taxas indevidas a correntistas de baixa renda. Ao contrário do que esperava, José não demonstrou qualquer animosidade, tratando-o com o mesmo respeito profissional que dispensava a todos. No entanto, a peça processual apresentada pelo escritório de José era impecável e colocava o cliente de Carlos Eduardo em posição difícil. No intervalo da audiência, Carlos Eduardo abordou José no corredor. Não sabia que estaríamos em lados opostos hoje, comentou. José sorriu levemente. É o sistema adversarial, Carlos. Mas isso não significa que não possamos ser cordiais. Seu memorial é muito convincente, admitiu Carlos Eduardo. Especialmente a jurisprudência que encontrou sobre casos semelhantes em tribunais regionais. Obrigado. Temos uma equipe dedicada apenas a mapear decisões de primeira instância que ainda não chegaram aos tribunais superiores. Muitas vezes, juízes de comarcas menores têm insights jurídicos valiosos que demoram a chegar aos grandes centros. Carlos Eduardo assentiu, impressionado com a metodologia. Gostaria de conhecer seu escritório algum dia, se for possível. Claro, respondeu José, tirando um cartão simples do bolso. Não é nada luxuoso como pouco o seu, mas a porta está sempre aberta. 2 semanas depois, Carlos Eduardo visitou o escritório de José Benedito na região central de São Paulo, próximo ao Largo São Francisco. O prédio era antigo, mas bem conservado, em um edifício histórico restaurado. O Justiça Social Advocacia ocupava 2 andares, com uma decoração simples, mas acolhedora. Logo na entrada, um mural exibia fotos de comunidades, famílias e grupos atendidos pelo escritório, junto com recortes de jornais sobre casos bem-sucedidos. A recepção fervilhava de atividade, com pessoas de diferentes origens aguardando atendimento. Muito diferente do ambiente silencioso e exclusivo do escritório de Carlos Eduardo. José recebeu-o pessoalmente e mostrou as instalações. Salas de reunião coletivas, espaços de trabalho colaborativo para os advogados, uma pequena biblioteca jurídica e uma sala especial onde crianças podiam ficar enquanto seus pais recebiam atendimento. Muitos de nossos clientes não têm com quem deixar os filhos, explicou José. Então, criamos este espaço para que possam participar das reuniões sem essa preocupação. Carlos Eduardo observou o funcionamento do escritório com interesse crescente. Os advogados, muitos deles jovens e de origens visivelmente diversas, trabalhavam com entusiasmo genuíno. Não havia a tensão competitiva que caracterizava seu próprio ambiente de trabalho. Como vocês se sustentam financeiramente? Swingou Carlos Eduardo durante um café na pequena copa do escritório. Temos um modelo misto, explicou José.
Cerca de 40% dos nossos casos são pro bono, financiados por doações e parcerias. Outros 30% são atendimentos com honorários reduzidos, baseados na capacidade de pagamento do cliente. E 30% são casos comerciais convencionais ou ações coletivas com honorários de sucumbência significativos que subsidiam os demais. E funciona? Nos últimos 5 anos, sim, respondeu José. Não ficamos ricos, obviamente, mas todos recebem salários dignos e têm satisfação no trabalho. Nossa rotatividade é praticamente zero. Carlos Eduardo comparou mentalmente com seu próprio escritório, onde a pressão constante por faturamento e a competição interna resultavam em frequentes mudanças no quadro de advogados. Na sala de reuniões principal, José apresentou alguns dos casos mais emblemáticos do escritório. Uma ação que garantiu tratamento médico para uma comunidade afetada por poluição industrial, outra que impediu a remoção forçada de famílias de uma ocupação urbana, até que alternativas habitacionais adequadas fossem oferecidas, e uma terceira que resultou na adaptação de escolas públicas para alunos com deficiência. Ao final da visita, Carlos Eduardo estava genuinamente impressionado. "Vocês estão fazendo a diferença real na vida das pessoas", comentou. "Tentamos", respondeu José com sua habitual modéstia. O direito pode ser uma ferramenta poderosa para a transformação social quando usado a serviço dos mais vulneráveis. No caminho de volta ao seu escritório, Carlos Eduardo sentiu-se inquieto. Toda a sua carreira havia sido construída defendendo os interesses dos poderosos, grandes empresas, bancos, construtoras. Havia acumulado riqueza e prestígio, mas quando foi a última vez que sentira o tipo de propósito que vira nos olhos dos jovens advogados do escritório de José? Aquela noite, em seu apartamento de cobertura, com vista para o Parque Ibirapuera, Carlos Eduardo passou horas revendo sua trajetória profissional. Lembrou-se de seu tempo na faculdade, dos ideais que tinha, das razões que o levaram a escolher o direito como profissão. Em algum momento, o desejo de sucesso financeiro e status social havia obscurecido esses princípios originais. Na manhã seguinte, chegou ao escritório com uma determinação renovada. Convocou uma reunião extraordinária com todos os sócios e apresentou uma proposta formal: a criação de uma divisão pro bono na Mendes em Albuquerque, com estrutura e orçamento próprios, dedicada exclusivamente a causas sociais e atendimento a populações vulneráveis. "Estou disposto a dedicar 30% do meu tempo à supervisão dessa divisão", declarou para surpresa geral. "E proponho que 5% do faturamento anual do escritório seja direcionado para essa iniciativa." As reações foram mistas. Marcelo e alguns sócios mais antigos mostraram-se resistentes, enquanto os mais jovens demonstraram entusiasmo imediato. "Vamos criar um comitê para avaliar a viabilidade disso", sugeriu Marcelo, claramente tentando ganhar tempo. "Não há o que avaliar", respondeu Carlos Eduardo com firmeza incomum. "Esta não é uma proposta aberta à negociação. É uma condição para eu permanecer como sócio deste escritório." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Em 20 anos de parceria, Carlos Eduardo nunca havia feito um ultimato. "Estou falando sério", continuou ele. "Se não pudermos encontrar um equilíbrio entre sucesso financeiro e responsabilidade social, então talvez seja a hora de eu seguir um caminho diferente." Diante da determinação de seu sócio mais influente e principal captador de clientes, Marcelo cedeu. "Tudo bem, vamos implementar essa divisão pro bono, mas teremos que estabelecer critérios claros de seleção de casos e limites de envolvimento." "Concordo", disse Carlos Eduardo. "E já sei exatamente quem pode nos ajudar com isso." Na semana seguinte, José Benedito recebeu um convite formal para uma reunião na Mendes e Albuquerque. Inicialmente hesitante, aceitou por curiosidade. Ao chegar ao luxuoso escritório na Avenida Paulista, foi recebido não na recepção, mas no elevador, pelo próprio Carlos Eduardo. "Obrigado por vir", disse Carlos Eduardo, conduzindo-o não para uma sala de reuniões, mas diretamente para seu escritório privativo, com vista panorâmica para a cidade. "Confesso que estou intrigado com o convite", comentou José, acomodando-se na poltrona oferecida. Carlos Eduardo foi direto ao ponto.
Estamos criando uma divisão pro bono em nosso escritório e gostaria de propor uma parceria com o Justiça Social Advocacia. Vocês têm o conhecimento das causas e comunidades, nós temos recursos e estrutura. Juntos, poderíamos ampliar significativamente o impacto do trabalho que você já realiza. José ouviu atentamente enquanto Carlos Eduardo detalhava a proposta. Recursos financeiros, horas de trabalho de advogados especializados, infraestrutura para casos complexos, tudo à disposição de causas selecionadas em conjunto. Por que essa mudança repentina, Carlos? Logou perguntou José após a apresentação. É algum tipo de estratégia de marketing social? Carlos Eduardo sorriu, reconhecendo a legítima desconfiança. Há 3 semanas, eu provavelmente diria que sim, admitiu com sinceridade. Mas algo mudou desde nosso encontro. Você me fez questionar não apenas como trato as pessoas ao meu redor, mas o propósito do meu trabalho. E percebi que, apesar de todo o sucesso material, algo fundamental estava faltando. José estudou o rosto de Carlos Eduardo por um momento, como se avaliasse sua sinceridade. Sabe o que mais me impressionou em você, Carlos? Swing disse finalmente. Não foi o modo como me tratou inicialmente. Já estou acostumado a isso. Foi como você reagiu depois, quando descobriu seu erro. Muitos teriam simplesmente fingido que nada aconteceu ou feito uma desculpa superficial. Você buscou entender, refletir, mudar. Carlos Eduardo sentiu um nó na garganta, inesperadamente emocionado com aquela observação. Estou disposto a considerar essa parceria, continuou José, mas tenho uma condição. Qual? Que você assuma pessoalmente pelo menos um caso pro bono por mês. Não apenas supervisionando, mas atuando diretamente, conhecendo os clientes, visitando as comunidades, entendendo suas realidades. Carlos Eduardo hesitou apenas por um segundo antes de estender a mão. Temos um acordo. 6 meses se passaram desde o início da parceria entre os escritórios. A divisão pro bono da Mendes e Albuquerque, batizada de Direito em Ação, já havia assumido dezenas de casos em colaboração com o escritório de José Benedito, criando um modelo que começava a chamar a atenção de outros grandes escritórios da cidade. Numa terça-feira chuvosa, semelhante àquela em que tudo começara, Carlos Eduardo preparava-se para uma importante audiência no Tribunal de Justiça. Tratava-se do primeiro grande caso que assumira pessoalmente através da nova divisão, a defesa de uma comunidade ribeirinha ameaçada de remoção para a construção de uma hidrelétrica no interior de São Paulo. O caso era complexo e envolvia interesses econômicos poderosos. A empresa responsável pelo projeto, coincidentemente, era cliente de longa data da Mendes em Albuquerque, o que havia gerado um conflito de interesses que Carlos Eduardo resolveu de forma drástica. Abriu mão de representar a empresa para poder defender a comunidade. No saguão do tribunal, encontrou José Benedito, que colaborava no caso como consultor especializado em direitos de comunidades tradicionais. Nervoso? Zrenia perguntou José com um sorriso. Um pouco, admitiu Carlos Eduardo. É diferente quando você representa pessoas reais, famílias com rostos e nomes, em vez de uma corporação anônima. Essa é a beleza desse trabalho, respondeu José. Você sente o peso da responsabilidade, mas também a recompensa quando consegue fazer a diferença. Enquanto conversavam, Carlos Eduardo notou um grupo de pessoas simples se aproximando timidamente. Eram representantes da comunidade ribeirinha que haviam viajado horas para assistir à audiência. 6 meses antes, Carlos Eduardo provavelmente teria se sentido desconfortável, talvez até tivesse se afastado discretamente. Agora, no entanto, caminhou em direção ao grupo, cumprimentando cada um pelo nome. Dona Maria, como está seu neto? Melhorou da bronquite? Zrenia perguntou a uma senhora de cabelos grisalhos. Sim, doutor. Graças ao remédio que o senhor ajudou a conseguir, respondeu ela com um sorriso tímido. Seu Antônio, trouxe as fotos antigas da comunidade que conversamos? Um senhor de mãos calejadas tirou do bolso um envelope com fotografias em preto e branco. Trouxe sim, doutor. Essas são de quando meu avô fundou o povoado há quase 100 anos. José observava a interação com satisfação evidente.
O Carlos Eduardo, que via agora, era muito diferente daquele homem arrogante do saguão do edifício. A audiência foi longa e intensa. A empresa apresentou laudos técnicos e econômicos, argumentando que a hidrelétrica traria progresso e empregos para a região. Carlos Eduardo, por sua vez, demonstrou a ancestralidade da ocupação, o valor cultural e ambiental da área e apresentou alternativas técnicas que permitiriam a construção da usina em outro local, preservando a comunidade. Quando o juiz anunciou que daria sua decisão em 2 semanas, Carlos Eduardo sabia que haviam feito tudo o possível. Independentemente do resultado, a dignidade da comunidade havia sido defendida com todo o rigor técnico e empenho pessoal possíveis. Ao deixar o tribunal, o grupo foi surpreendido por uma manifestação pacífica de apoio organizada por estudantes de direito e movimentos sociais. Cartazes exibiam frases como "água e terra não são mercadorias" e "respeito às comunidades tradicionais". Entre os manifestantes, Carlos Eduardo reconheceu diversos estagiários e jovens advogados, tanto de seu escritório quanto do de José Benedito. Viu também sua filha Gabriela, estudante de Direito Ambiental, que anteriormente criticava sua atuação em favor de empresas poluidoras. Agora, ela estava ali, orgulhosamente apoiando o trabalho do pai. 2 dias depois, Carlos Eduardo chegou ao edifício da Avenida Paulista para uma reunião matinal. No saguão, como de costume, José Benedito realizava seu trabalho voluntário de limpeza. "Bom dia, José!" Cumprimentou Carlos Eduardo, ajudando-o a colocar a placa de piso molhado em posição de destaque. "Bom dia, Carlos!" respondeu José com seu habitual sorriso sereno. Preparado para a reunião com a imprensa. Naquela manhã, os 2 escritórios anunciariam oficialmente a expansão da parceria para outras cidades brasileiras, começando por Salvador, Recife e Belém. "Estou sim", respondeu Carlos Eduardo. "Quem diria que estaríamos aqui, planejando essa expansão, quando nos conhecemos neste mesmo saguão?" José riu. "A vida dá voltas interessantes. Às vezes, um momento de humilhação pode ser o catalisador de uma grande transformação." Carlos Eduardo assentiu, pensativo. "Sabe, sempre pensei que sucesso profissional significava vencer a qualquer custo, acumular clientes poderosos, ganhar muito dinheiro. Agora entendo que há muitas formas de ser bem-sucedido." "E como você define sucesso hoje?" Swinguindo, perguntou José, genuinamente interessado. "Acho que sucesso é usar seus talentos e privilégios para fazer alguma diferença positiva no mundo", respondeu Carlos Eduardo. "Continuo defendendo casos corporativos, claro, mas agora me pergunto constantemente: que impacto isso terá na vida das pessoas? Quem realmente se beneficia ou se prejudica com essa ação?" José sorriu satisfeito. "Isso é evolução, meu amigo." Um grupo de advogados jovens entrou no saguão, caminhando em direção aos elevadores. Ao passar por José, cumprimentaram-no com o mesmo respeito dedicado a Carlos Eduardo, alguns até pedindo conselhos sobre casos em andamento. Carlos Eduardo observou a cena com admiração. "Você construiu um legado admirável, José, não apenas pelos casos que venceu, mas pelos advogados que inspirou." "Todos construímos legados, Carlos", respondeu José, guardando seus materiais de limpeza. "A questão é, que tipo de legado queremos deixar? Um que se resume a conquistas pessoais e riqueza acumulada, ou um que muda a vida das pessoas e inspira outros a fazerem o mesmo?" Naquele momento, a recepcionista do prédio aproximou-se. "Doutor Benedito, Dr. Mendes, os jornalistas já estão aguardando na sala de conferências do 15º andar." Os 2 homens caminharam lado a lado em direção ao elevador, um ex-faxineiro que se tornou advogado brilhante e um advogado de elite que redescobriu o verdadeiro propósito de sua profissão. 2 caminhos diferentes que se cruzaram por acaso e, juntos, estavam mudando a paisagem da advocacia social no Brasil. Enquanto o elevador subia, Carlos Eduardo fez uma última reflexão. "Acho que o maior aprendizado desses meses foi perceber que, por trás de cada uniforme, de cada função aparentemente simples, pode haver uma história extraordinária, um talento inexplorado, uma lição de vida. Basta termos a humildade de enxergar além das aparências." José assentiu. "E às vezes,
a pessoa de quem menos esperamos pode ser justamente quem mais tem a nos ensinar. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, os dois advogados foram recebidos com aplausos. A sala estava lotada não apenas de jornalistas, mas de representantes de comunidades atendidas, estudantes de direito, advogados de ambos os escritórios e até mesmo juízes e promotores interessados na iniciativa. Ali estava o verdadeiro reconhecimento que importava. Não o dos círculos elitistas do direito, mas o das pessoas cujas vidas foram transformadas por seu trabalho conjunto. E tudo começara com um café derramado em um saguão, uma humilhação pública e a coragem de um homem de reconhecer seu erro e mudar.